queridos alunos do quinto ano, que bom estarmos juntos novamente. Já separaram todo o material, caderno, lápis e caneta na mão para fazer anotações dos conteúdos e dos assuntos mais importantes da aula? Então vamos lá. Na nossa aula de número 13, nós temos por unidade temática matéria e energia. E nós iremos trabalhar a habilidade de número 4 da nossa readequação curricular, que tem por objeto de conhecimento compreender a importância do desenvolvimento sustentável. Então, ao final desta aula, nós vamos entender o conceito de sustentabilidade. Atualmente, a humanidade já consome mais recursos do que a natureza é capaz de repor. Isso faz com que a manutenção de todas as formas de vida se torne sustentável a longo prazo. É importante planejar de maneira responsável a forma como usamos os recursos naturais para que eles não sejam desperdiçados ou se esgotem no futuro. Nas aulas passadas, nós falamos muito sobre o meio ambiente. Nós falamos também sobre os impactos negativos que ocorrem ao longo dos anos devido à atividade humana, certo? De extração de recursos naturais. E a partir dessa extração, foi necessário que houvesse muitos debates em torno desse assunto, certo? Sobre o desenvolvimento sustentável. Esse assunto, ele surgiu no decorrer do tempo, certo? Não foi de uma hora para outra. Iniciou-se, certo? Observe aqui na tela. Iniciou-se em 1968 com o Clube de Roma. Mas foi em 1987 com o artigo, com o documento chamado Nosso Futuro Comum, que o tema ele foi realmente debatido, certo? E surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável é a capacidade do atendimento das necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades. Ou seja, certo? Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento visando as gerações futuras. É pensar em desenvolver ações econômicas, sociais, certo? Visando não apenas o agora, não apenas a nossa geração, mas também as futuras gerações. Para isso, nós temos que ter algumas atitudes, certo? Que a gente chama de atitudes sustentáveis. Em nosso dia a dia, estamos sempre tomando decisões, mesmo que muitas vezes a gente nem se dê conta. Quando vamos ao mercado, por exemplo, à escola, à igreja, quando vamos passear, escolhemos se vamos a pé, de bicicleta, de carro, de moto ou de ônibus. Quando vamos, por exemplo, trocar uma lâmpada, nós escolhemos qual tipo de lâmpada utilizar. Quando vamos ao mercado, nós escolhemos qual produto comprar, se é um produto sustentável, se é um produto economicamente caro ou barato, se é com a embalagem sustentável ou não, certo? Então, no dia a dia, nós fazemos diversas escolhas. E essas escolhas causam impacto no nosso meio ambiente, mesmo que a gente não perceba. Por exemplo, se a gente decide ir a pé, ou de carro, ou de bicicleta, essas ações de ir a pé, de carro, de bicicleta, ela causa impactos. Pode ser negativo ou positivo ao meio ambiente. Se for, por exemplo, de carro, lembra que na aula passada a gente viu que o carro ele traz poluição do ar, certo? E o uso contínuo, por causa do crescimento da população, certo? Fez com que acontecesse o aquecimento global. Então, veja como uma pequena decisão ela pode trazer um impacto no nosso planeta.
Quando compramos um produto no mercado, raramente paramos para pensar se esse produto ele vai trazer consequências para o nosso meio ambiente. E, por incrível que pareça, traz sim, certo? Existe o ciclo da vida. Preste bastante atenção na imagem aqui na tela. Aqui está o ciclo da vida de um produto, tá certo? São as etapas que esse produto ele passa. Então tem a produção, a distribuição, o seu uso, a destinação final, certo? Que pode ser por meio de compostagem, reciclagem, incineração ou aterro, certo? E aí, ó, se for por meio da reciclagem, volta-se o ciclo novamente. Então, quando a gente vai comprar um produto, seja um produto alimentício, ou seja um produto de uso, ou um imóvel, um móvel, a gente tem que pensar não só na qualidade daquele produto, mas também pensar se ele é ecologicamente sustentável. Aqui nós temos a imagem comparando dois produtos, o suco industrial, certo? E o suco natural. Então, esses dois produtos, eles passam pelo mesmo processo, só que cada produto traz um impacto diferente no meio ambiente, certo? Se a gente observar, a gente vai perceber que o suco de laranja caseiro, ele traz melhores impactos, tanto no meio ambiente, como economicamente e como socialmente, certo? Então, ó, para escolhermos um produto, precisamos ter critérios. Mas o que leva em conta para fazer uma boa escolha? O conceito de socioecoeficiência pode ajudar. A análise da socioecoeficiência nos ajuda, certo, a considerar três fatores: o fator social, o fator econômico e o fator ambiental. Um produto ou um serviço mais socioecoeficiente traz qualidade de vida, atende necessidades, tem baixo impacto ambiental e, ao mesmo tempo, apresenta custos mais acessíveis. Então, ó, sempre que a gente for comprar um produto, certo? A gente tem que pensar nesses três fatores. Se o produto ele vai ter um fator social positivo, um valor econômico positivo e também ambiental. No decorrer dos debates, certo, sobre sustentabilidade, algumas empresas elas se comprometeram, certo, a participar do tripé da sustentabilidade. Mas o que é esse tripé da sustentabilidade? São os três fatores, certo, andando em equilíbrio. Tanto a sustentabilidade ambiental, como a sustentabilidade social e a sustentabilidade econômica. Então, esses três fatores juntos, certo, eles causam um impacto positivo ao meio ambiente. A sustentabilidade ambiental refere-se à preservação do meio ambiente de maneira que a sociedade encontre o equilíbrio entre o suprimento de suas necessidades e o uso racional dos recursos naturais, sem prejudicar a natureza. A sustentabilidade social refere-se à participação ativa da população no que tange o desenvolvimento social por meio da elaboração de propostas que visem ao bem-estar e igualdade de todos em consonância com a preservação do meio ambiente. A sustentabilidade econômica refere-se ao modelo de desenvolvimento econômico que visa a exploração dos recursos naturais de maneira sustentável, sem prejudicar o suprimento das necessidades das futuras gerações. Então, ó, as empresas, certo, mundiais se comprometerem, certo, a ter esse equilíbrio social, o econômico e o ambiental andando em conjunto, certo?
Agora a gente vai conhecer algumas tecnologias sustentáveis. São ideias que serviram, certo? Para trazer impactos positivos ao meio ambiente. Uma delas são as usinas solares. Vejam aí na tela a primeira imagem. Esses telhados, certo? Esses painéis captam a energia solar que é transformada em energia elétrica. Embora o investimento de instalação seja alto, elas precisam de pouca manutenção e têm vida útil e longa, certo? Então, algumas empresas e alguns agricultores também já optaram, certo, por investir nesse tipo de energia. E é uma energia, certo, que não consome recursos naturais de forma exagerada, certo? E tem uma vida útil longa, o que é bom socialmente, economicamente e ambientalmente. Outra tecnologia sustentável que vocês já devem ter visto ou tem em casa é o vaso sanitário com acionamento duplo. Esse vaso ele possui uma caixa com 2 compartilhamentos que podem ser acionados juntos ou separadamente, usando assim a descarga com 3 ou 6 litros de água. Os 2 botões possibilitam a utilização da água de acordo com a necessidade específica de cada um. Então, quando a gente vai lá no banheiro fazer o número 1, a gente opta por apertar o botãozinho que só descarga 3 litros de água, certo? Que é o necessário. E se a gente vai no banheiro fazer o número 2, a gente aciona lá o segundo botão que descarga 6 litros, certo? Isso faz com que 60% da água seja economizada, comparado aos outros vasos que só possuem um acionamento, certo? Porque o que tem apenas um, ele sempre vai descarregar a mesma quantidade, que é de 6 litros, certo? Só que em algumas necessidades não é preciso a gente usar essa quantidade de água, certo? Então é uma ótima tecnologia, certo? Garantindo aí mais água para o nosso planeta, porque nas aulas passadas a gente viu que a água ele não é um recurso infinito, certo? Ele é limitado e um dia ele pode acabar. Outra tecnologia sustentável é a produção ecológica de alimentos. As técnicas sustentáveis de produção de alimentos têm cada vez mais ganhado espaço e se contraposto aos sistemas de produção tradicionais. A agricultura orgânica e os sistemas agroflorestais, por exemplo, fazem uso de técnicas que têm por princípios a conservação do solo, da biodiversidade e da água, e não utilização de agrotóxicos. Na aula sobre conservação do solo, a gente viu quanto é importante, certo? Se conservar o solo, se conservar a cobertura vegetal que há no solo, certo? Então, essa nova tendência agroflorestal e agricultura orgânica, ela traz só benefícios para o nosso solo, fazendo assim com que ele não se torne fértil, certo? Outra tecnologia sustentável são as lâmpadas de LED, que acredito que em casa vocês também têm, certo? Elas são feitas com um dispositivo que gasta muito menos energia para gerar luz que as outras lâmpadas. Elas também têm vida útil 6 vezes maior do que as lâmpadas fluorescentes. Não tem mercúrio na composição e 98% dos seus materiais são recicláveis. Então, veja aí que essa também é uma tendência muito boa, certo? E que se você puder, na sua casa, falar com a mamãe e o papai para, quando precisar trocar as lâmpadas, optar pela LED, vai estar aí, ajudando na sustentabilidade do planeta. Agora, como nós podemos inserir a sustentabilidade em nosso dia? Na aula passada, a gente viu
como a gente pode, com pequenas ações, contribuir com impactos positivos no meio ambiente, certo? E agora a gente vai ver também como inserir a sustentabilidade em nosso dia a dia. Leia comigo aqui essa frase. Seja você mesmo a mudança que quer ver no mundo. Todos nós sonhamos com um mundo o quê? Um mundo florido, verde, com muitas árvores, com ar puro, certo? Com alimentação saudável, com bastante recursos naturais. Quem é que não deseja um mundo assim, né? Mas esse mundo depende de cada um, da nossa ação. E as ações positivas, as mudanças, ela ocorre, de dentro para fora, começando, de cada um. Mesmo que seja uma ação pequena, você contribui para a sustentabilidade do nosso planeta. Gestos pequenos, grande diferença. Vamos ver aqui algumas atitudes positivas. Tirar o lixo e evitar embalagens inúteis. Preferir produtos que respeitem o meio ambiente. Vocês já devem ter visto essas latas recicláveis, né? Em algum lugar, na sua rua, ou no bairro de algum conhecido, ou na televisão. Essas latas, certo? Elas separam o lixo em metal, orgânico, vidro, papel e plástico. Isso facilita na hora de reciclagem, certo? Então, é importante. Até você pode fazer em casa também. Separar, pequenos baldes de lixos, pintar ou então etiquetar, certo? E aí separar o lixo e procurar um lugar, certo? Que receba esse tipo de lixo para que ele seja reciclado. Outra atitude também, evitar produtos descartáveis. Então, em casa é preferível, certo, que a gente tenha objetos, por exemplo, que possam ser reutilizados, lavados, de plástico ou de vidro, certo? E não aqueles que são descartados. Fechar a torneira enquanto escova os dentes, esfrega a roupa ou lava a louça. Então, se você é aquele aluno que quando está escovando os dentes, deixa lá a torneira aberta, começa a parar agora, Assim que escovar os dentes, molhou a escova, fecha a torneira, faz a higienização e quando for, fazer o enxágue bucal, abre novamente a torneira. Tampar as panelas para consumir menos energia, o gás, e cozinhar mais depressa. Então, quando você vê lá a mamãe, o irmão, uma tia, um tio cozinhando, não está com a panela, vai lá, explica para ele que usar a panela consome menos gás e também faz com que o alimento ele cozinhe mais depressa. Consertar todos os vazamentos de água. Lembra que a água ele é um recurso natural abundante, mas ele é finito, certo? Um dia ele pode acabar, então a gente tem que usar com consciência. Recuperar a água da chuva. Aqui na imagem vocês estão vendo alguns tonelzinhos, certo? Esses tonéis, eles são usados para captar a água da chuva e depois ela ser utilizada para lavar a casa, para usar no banheiro, para lavar o carro. Então, essa é uma ação muito positiva, certo? Evitar desperdício de água tratada em lavagens de carros, de calçado e etc. Então, você que ajuda o seu pai, ou o seu tio, ou o seu avô a lavar o carro, a lavar a calçada em frente de casa, agora você sabe que não deve fazer desperdício. Então, troca a mangueira, se você utiliza a mangueira, por um balde, certo? Porque isso faz com que você utilize menos água. Não jogar nada nas privadas, porque isso pode gerar acúmulo de sujeira, certo? Escolher produtos com menos material em embalagem. Usar as folhas de papel dos dois lados. Não jogar produtos tóxicos, medicamentos, nem pilhas no lixo comum. Destine corretamente, certo? Então, esse tipo de lixo, certo? Ele não pode ser misturado com o lixo comum.
Reutilizar os objetos. Então, ó, antes de jogar fora, pense bem. Tem produtos que a gente pode reutilizar, certo? A gente pode fazer brinquedos, a gente pode reutilizar uma roupa, por exemplo, a gente pode doar. Então, ó, pense bem antes de jogar objetos fora. Plantar sempre que possível, principalmente nas cidades. Então, ó, em qualquer oportunidade que você tiver, plante uma árvore. Coloque plantinhas perto da sua casa. Não cobrir terrenos inteiros com cimento ou laje. Lembra lá na nossa aula de impacto ambiental, a gente viu, ó, que esse cobrimento, certo? Essa cobertura de cimento, ela prejudica, certo, o solo a absorver a água. E faz também com que o nosso lençol freático, ele se esgote mais rápido, certo? Ele não se abasteça. E, além disso, também pode causar alagamentos. Preferir produtos biodegradáveis, certo? Aqueles produtos que o solo ele degrade, certo? Mais rápido. Usar sacolas reutilizáveis em lugar das sacolas das plásticas. As sacolas plásticas, elas demoram muito, certo? Para se degradar. Então, quando a gente usa aquelas bolsinhas que a gente coloca pronta, que a gente coloca as nossas compras, a gente pode reutilizar ela várias vezes. Então, isso contribui, certo? É menos plástico no nosso meio ambiente. Regar as plantas quando o sol não estiver forte. Isso evita que a água evapore logo. Desligar os aparelhos elétricos em vez de deixá-los em stand-by. Escolher aparelhos que economizem energia. Então, ó, mesmo que também você esteja lá assistindo a televisão, você desligou, não vai mais assistir, certo? Mas, ó, o correto é você tirar da tomada, porque isso não consome energia. Quando a gente deixa na tomada desligado, aquela luzinha vermelha que fica, ali também está consumindo energia, certo? Então, ó, para economizar energia, a gente vai lá na tomada, ó, e deixa desligado. E quando for utilizar, a gente liga na tomada novamente. Aproveitar a luz do dia e não acender lâmpadas sem necessidade. Então, ó, se lá você está estudando, sentadinho no seu quarto, estudando, ou na sala, você que está assistindo a aula agora, está com a lâmpada acesa, mas o ambiente está claro, não tem necessidade, certo? Então, ó, desliga lá. Se o ambiente está claro, não precisa usar as lâmpadas. Apagar as luzes nos lugares em que não há ninguém. Preferir ventilação natural a ar-condicionado. Usar menos o automóvel. Usar mais transportes coletivos e caronas. Deslocar-se a pé ou de bicicleta sempre que possível. Consumir menos carne. Consumir mais frutas e legumes da estação e da região. Evitar o uso de inseticidas e pesticidas químicos. Preferir métodos naturais para controle de insetos e ervas daninhas. Consertar o que está estragado em vez de trocar por algo novo. Arejar a sala de aula. Resistir à tentação da propaganda. Ou seja, só porque você está vendo lá na televisão, significa que você precisa ter aquele produto. Então, a gente deve comprar só o necessário, porque isso evita, certo, o acúmulo, o descarte, certo? Fazer campanhas de limpeza na escola, no bairro e na comunidade. Compartilhar esta e outras ideias com o maior número de pessoas possível. Então, ó, compartilhe aí essas ideias, essas ações com seu tio, com a sua avó, com a sua família, com o seu vizinho, certo? Que isso vai ajudar na preservação e na sustentabilidade do nosso planeta. Em resumo, o que é que aprendemos hoje? Que o desenvolvimento sustentável é aquele capaz de suprir as necessidades das pessoas, ao mesmo tempo que garante a manutenção dos recursos, para que sejam utilizados pelas gerações futuras. Uma atividade sustentável leva em conta a disponibilidade de recursos, a forma de usá-las, redução de emissão de resíduos, o bem-estar das pessoas envolvidas no processo
e a viabilidade econômica da atividade. Então, lembrar que, ser sustentável é a gente pensar nos 3 fatores: o social, o ambiental e o econômico, certo? Até a próxima aula, gente. Se você não conseguiu acompanhar ou se você está em dúvida, vai lá na plataforma do YouTube, assiste o vídeo novamente, certo? Vê as aulas passadas e até a próxima!